A gente vai trabalhar um pouquinho agora sobre modos de mesclagem de camada, tá? São algumas sobreposições que a gente consegue trabalhar aqui para trazer uns efeitos legais, de, por exemplo, trazer linha branca em cima de texturas coloridas. Então, para poder trabalhar com ele, a gente vai pintar o nosso fundo de uma cor colorida, que não seja nem branca nem transparente, vai colocar uma cor mais forte. Então, para pintar todo o fundo de uma cor mais forte, eu vou primeiro criar uma nova camada em branco, lembrando que pinturas eu nunca faço em cima de imagem base nenhuma, eu sempre crio uma nova camada para não estragar na minha imagem original. Vou então lá na minha abinha inferior, na parte inferior da interface direita, criar uma nova camada. Aqui, do lado da lixeirinha, tenho a folhinha, quando eu clico nela, vai criar uma nova camada. Vou renomear ela como fundo azul. Eu vou selecionar um azul aqui para entrar em contraponto com a minha cor salmão. Vou levá-la bem para trás de tudo, bem abaixo aqui, ó, da minha camada do fundo, e vou pintar, ó, gente, eu já deixei pré-selecionada aqui uma corzinha que eu escolhi, para vocês encontrarem aí na minha pesquisa de cores. Então, baixa aqui mais ou menos no azul e encontra um azul mais acinzentadinho por aqui. Tá? Encontrando ele ali, então dá o OK, pega a latinha de tinta e vai pintar o fundo aqui, ó, com a latinha de tinta, dando um clique na imagem. Como eu estou dando clique com a minha camada fundo azul selecionada, vai ter pintado o fundo azul. Agora, eu quero mesclar esse meu fundo aqui com o meu piso, de modo que essa parte branca suma, ela fique azul também, e que a linhazinha escura fique branca. Para fazer isso, tem um modo de mesclagem que a gente usa muito, que é para deixar linhas brancas em cima de fundos coloridos, que é a dividir. Então, ó, vou vir no fundo, no modo de mesclagem da camada, quando eu seleciono aqui, ó, eu vou lá e colocar a opção de dividir. Olha ali, ó, tudo que era branco sumiu, porque eu tenho um fundo colorido e aí esse branco some, e o que era escuro ficou branco. O mesmo eu vou fazer com o piso. Então, clicando no piso, no modo de mesclagem, eu vou colocar a opção de dividir. Indo na opção de dividir, olha lá, ó, o que é branco sumiu e o que era escuro ficou da cor branca. Partindo desse pressuposto, eu posso fazer mesclagem com várias camadas que eu já tenho algum vetor que ele é todo desenhado na cor pretinha e um fundo branco, eu já posso inserir aqui de forma fácil sem precisar tirar o fundo e sem precisar pintar de branco por cima. Olha lá, ó, na pastinha que eu passei para vocês, tem uns passarinhos, que são esses aqui. Eles estão na pastinha lá, intro, ó, Photoshop, intro, vegetação, detalhes. Aqui estão os passarinhos. Como esses passarinhos vão se comportar lá? Olha só, eles são de cor escura, de cor preta, e o fundo deles é branco. Se eu inserir eles lá na minha imagem, sendo que eu tenho um fundo colorido, no momento que eu botar dividir, essa parte branca vai sumir, vai ficar transparente, e a minha parte escura vai ficar branca. Então, vou arrastar ele aqui para o Photoshop, vou trazer ele lá para o Photoshop. Quando fizer a bordinha branca, eu vou largar o meu clique. Larguei aqui, ó, e vou dar o Enter. Inseri, então, meu elemento aqui, eu vou arrastar ele bem para cima de tudo. Cuidado para não colocar dentro do grupo do bloco 2. Então, vou arrastar lá para cima de tudo, deixar formar só uma linha em negrito, bem acima, ó, não faz o contorno inteiro do grupo, senão vocês vão estar inserindo dentro do grupo, é uma linha só. Larguei ali em cima, e aí, ó, no modo de mesclagem de camada, vou colocar o dividir. Olha lá, o fundo branco vai sumir e o que está preto vai ficar branco. Viram? E aí não preciso fazer nenhuma ferramenta de exclusão, de seleção, de pintar. Com o modo de mesclagem dividir, a gente já consegue trabalhar de forma fácil. Vou entrar no Ctrl T, então, e vou trazer esses passarinhos aqui bem no canto do meu prédio. Vou largar eles ali no cantinho. Dar um zoom para poder colocar eles bem certinho em cima. Aqui. E vou trazer para cá. Farei esse mesmo processo com a figura humana que eu vou trazer aqui. Vou aumentar um pouquinho para ficar mais visual, tá? Beleza. Vou trazer uma figura humana aqui, então eu vou trabalhar com essa mesma ideia de modo de mesclagem. Vou abrir então a pastinha que eu passei para vocês de novo, vou voltar uma pasta aqui em FG de figura humana e vegetação, tem várias figuras humanas. A gente vai usar essas aqui que são pretinhas já também e vai trazer elas de referência. Só que eu não vou abrir agora elas no Photoshop, eu vou abrir elas separado. Como? Vou trazer ela aqui, não na mesma interface, vou trazer para o Photoshop e antes de largar aqui no meio, eu vou subir na abinha superior, ó. E quando der esse nomezinho copiar e eu largo, dou OK, ele vai abrir separadinho aqui, ó, numa aba separada.
Primeira coisa, eu vou escolher quais as figuras humanas eu vou querer trabalhar. Eu vou querer colocar uma na janela, abanando, então eu vou lá na minha ferramenta de seleção aqui, ó, na parte lateral esquerda, ferramenta de seleção retangular, selecionei, e vou selecionar ou este, tá? São dois que estão abanando. Eu vou pegar esse daqui. Inclusive, já vou selecionar ele só da cintura para cima, tá? Que é a parte que ele vai ficar para fora da janela, né? Então, mais ou menos aqui, ó, vou digitar Ctrl C. Lá na minha área de trabalho da imagem base, ó, voltei para outra imagem, digito Ctrl V. Digitando Ctrl V, ele vai ter colado ali a minha figura humana. Vou usar o modo de mesclagem, dividir. Então, lá no modo de mesclagem, eu coloco a opção de dividir e ele some o fundo e já fica branquinho. Entro no Ctrl T e insiro ele, ó, aqui na minha janelinha. Eu vou dar um zoom para que ele fique bem certinho no final da textura. Enter e coloquei ele ali. Tá? Então, tá ali nossa figura humana. Vou inserir agora mais duas figuras humanas aqui, uma aqui passeando e a outra um pouquinho mais para o lado. Vou lá, então, lá na minha lateral, aqui na janela da figura humana, vou pegar um indo para cada lado, tá? Então, vou pegar esse aqui, ó, passeando com o cachorrinho, então vou selecionar agora retangularmente essa área, vou digitar Ctrl C, vou voltar na minha imagem base e digitar Ctrl V. Feito isso, mesmo processo, modo de mesclagem, dividir, entro no Ctrl T e aí insiro ele, ó, exatamente aqui onde eu quiser. Por sorte, ele está do tamanho adequado. Como que eu sei o tamanho desse meu calunga? Olha só, essa altura aqui da marquise, ela vai estar numa altura de 3 metros. Então, o meu de 3 metros, de 2,80, quase 3 metros. Então, esse meu calunga aqui, ó, ele do tamanho, se ele ficar alinhadinho exatamente aqui nessa marquise, ele vai ficar mais ou menos metade um pouquinho para cima, que é um pouquinho mais de 1,50, 1,70, tá? E aí eu sei que a altura dele está correta. Então, eu trago ele retinho aqui. Botei ele um pouquinho mais para frente, então eu tenho que aumentar um pouquinho o tamanho. E aí eu dou Enter, tá? Como se esse aqui estivesse abanando para a figura humana do cachorrinho. Vou trazer mais uma figura humana agora para cá. Então eu vou lá selecionar, como eu tenho agora, ó, essa é a minha figura humana indo para olhando, né, para o meu lado direito, eu vou pegar um olhando para o lado esquerdo ou para frente, tá? Então eu vou vir aqui para o lado esquerdo, vou selecionar aqui essa moça. Eu também procuro sempre botar tanto homem quanto mulher, não colocar só homem ou só mulher. Eu trabalho com essa mesclagem de tipologias, e aí entro aqui, dou Ctrl V, dei o Ctrl C lá, Ctrl V aqui. Aí o modo de mesclagem é também no dividir. Como eu sei o tamanho dessa figura humana agora, ela estando mais para frente. Ó. Se eu deixar ela desse tamanho, ela vai estar do tamanho errado. Na regra de perspectivas, todos os olhos eles precisam estar alinhados. Então, eu vou aumentar essa minha figura humana de modo que o olho dela estivesse alinhado com o olho da figura humana lá do fundo. Tá? Então, eu consigo colocar ela mais ou menos aqui. Com o olhinho alinhado, quer dizer que ela está do tamanho certo. Beleza? Feito isso, agora a gente vai agrupar essas figuras humanas aqui, tá? Num grupinho de figura humana, junto com o pássaro também. Vamos atribuir como se ele fosse uma figura humana junto. Talvez depois a gente tenha que mover eles de lugar para fazer alguns efeitos, mas aí a gente abre o grupo e move de lugar. Vou selecionar todos eles aqui, então, ó, pássaro, Shift camada 1 de um dos calungas, que é a figura humana, Shift no outro, Ctrl G e renomear como figura humana, lembrando que o pássaro está aqui dentro junto, tá? Então, aqui está a nossa figura humana. Essa ideia do dividir, eu posso também trabalhar na minha edificação, transformar as linhazinhas da edificação em dividir. Olha lá, ó, se eu venho na imagem base e coloco também na opção aqui, ó, de dividir, as minhas linhazinhas da minha edificação, que estão aparentes, vão ficar também de forma branca. Lembrando que elas só ficam brancas porque eu tenho um fundo colorido, pode ser de qualquer cor. Mas se ele tivesse um fundo branco, por mais que eu usasse o dividir, não ia fazer essa mesclagem de camada e não ia ficar branquinho, tá? Só funciona porque eu tenho um fundo colorido. E outra maneira, então, de a gente trabalhar com os nossos elementos branquinhos, quando eles não são todos de cor escura e fundo branco, é trabalhar com a luminosidade. Então, a gente vai fazer essa simulação aqui. Eu vou abrir a pastinha que eu passei para vocês, que então é a nossa pastinha lá de intro, figura humana e vegetação, na pastinha de vegetação.
Aqui, se vocês quisessem fazer experimentações usando essas vegetações de linha escura, que tem o fundo branquinho, e trabalhando com o dividir, tudo bem, vocês podem inserir esse tipo de vegetação aqui um pouquinho mais conceitual. A gente quer trabalhar para poder mostrar para vocês uma forma diferente. Então, nessa vegetação 1 aqui, ó, eu vou arrastar ela para o Photoshop e vou abrir ela na minha interface inicial aqui mesmo, tá? Na minha área de trabalho. Larguei aqui a minha vegetação, eu vou aumentar ela de tamanho, porque eu vou colocar ela em primeiro plano. Eu vou fechar esse plano inicial aqui, ó, com ela, tá? Então, eu vou aumentar ela de tamanho mais ou menos aqui e vou dar o Enter. Ao inserir ela aqui, se eu colocar no estilo dividir, não vai alterar em nada. Por quê? Porque ela não tem uma cor escura para ficar branca. Então, a gente vai ter que transformar ela numa texturinha branca, dando luz ao máximo para ela, de modo que ela fique branca, e aí ela vai se comportar como a gente quer. Então, com a vegetação selecionada, vou vir de novo aqui ó, numa T-saturação, clicar nele e vou aplicar. Lembrem que eu tenho que aplicar sempre para a camada logo abaixo. Se eu não aplicar aqui, ó, vai fazer o efeito em toda a minha modelagem. Estão vendo? Então, eu tenho que aplicar para a camada logo abaixo, e aí, ó, conforme eu vou adicionando luz, vai ficando a minha textura toda branquinha, ok? Para eu não ter a separação do meu efeito com a minha textura, eu vou agrupar a textura com o efeito. Então, clico na textura, Shift no efeito, digito Ctrl G. Ao digitar Ctrl G, eu renomei aqui, então, como vegetação 1 finalizada. E aí, ó, para eu levar essa vegetação aqui, ó, para esse outro lado também, eu vou duplicar o grupo inteiro, porque eu já duplico a vegetação na cor branquinha que já está com efeito. Então, cliquei no grupo, vou digitar Ctrl J com o grupo selecionado. Ctrl J, vocês lembram que duplica a camada? Ele também duplica o grupo. Ctrl J vai ter duplicado, eu vou renomear ele aqui, ó, clicando no nomezinho vegetação 2 finalizado e vou tirar o copiar. E aí vou dar o Ctrl T nesse grupo inteiro, porque ele vai levar a minha vegetação com o efeito já junto com ela. Ctrl T. Vou trazer essa minha vegetação para esse lado daqui, mas eu não vou deixar ela assim repetida, eu vou dar um mirror nela. Para dar um mirror de forma bem correta, eu vou digitar Ctrl T, mantenho o Ctrl T sem ter finalizado ele, clico com o botão direito aqui no meio da minha imagem, com ela estando no Ctrl T, isso é bem importante. Se eu clicar com o botão direito sem estar no Ctrl T, não vai funcionar. E vou na opção de virar horizontalmente. Ele vai dar um mirror, e aí ó, eu vou colocar essa vegetação menorzinha, só um pedacinho dela aparecendo aqui, ó. Só um pedaço, para não ficar repetitiva com o outro, tá? Então, coloquei ali, fechei os meus cantos. Reparem que colocar a vegetação e elementos nos cantos preenchem muito a nossa cena. A gente trabalha bastante com esse tipo de composição para dar um ar de preenchimento na cena no geral, principalmente em colagens que são mais neutras e que são mais minimalistas. Eu vou agrupar agora esses dois grupos de vegetação 1 e 2 em vegetação finalizada para ficar um grupão inteiro, tá? Então, vou selecionar a vegetação 1, vegetação 2, Ctrl G e vou renomear como vegetação finalizada. Ok? Então, já coloquei aqui todos os meus elementos branquinhos em cena, cada um de um jeito diferente, mas no final o resultado é o mesmo.